Estamos de volta com o Esporte Amazônia Expresso 2014. O Esporte Amazônia desta quinta-feira, dia 16 de janeiro do ano 14. Já conosco, compondo o time e já com cadeira cativa, Cristóvão Nonato. Seja bem-vindo mais uma vez, coordenador de jornalismo da rádio CBN Amazônia. Seja bem-vindo, Cristóvão. Eu tenho cadeira cativa mesmo, eu já falei. O Expresso nasceu lá dentro da CBN e a gente continua a bater fora aqui. Bom, estou à disposição, estou muito contente aqui da presença, fiz questão de vir. A presença do professor Maneca, Manuel do Carmo Chaves, que, a exemplo do filho Luiz Cláudio, né, são enciclopédias e não se furtam a dar opinião. É verdade. Isso é uma coisa rara, né? Você vê o cabo com aquela dança, não sei o que, eles não dançam não, eles dão um tiro certo. E vamos comentar aí os últimos acontecimentos da semana em relação à Copa do Mundo. Bem, nós temos uma matéria, na verdade, o Portal Amazônia ontem teve como matéria de destaque a situação e estado das obras do estádio Canarinho, em Boa Vista, que já é um estádio que há um bom tempo não atende o futebol profissional de Roraima. Para o telespectador ter uma noção, o futebol de Roraima é o seguinte: o estádio Raimundo Ribeiro, Popular Ribeirão, ele foi criado, construído para atender os jogos da LIFAE, Liga de Futebol Amador do Estado de Roraima. Porém, com as obras no Canarinho e esse tempo sem concluir as obras e ao mesmo tempo mesmo não atender ao futebol profissional, os jogos do campeonato profissional de Boa Vista passaram a ser realizados no estádio Raimundo Ribeiro, o Ribeirão, um paraense que se situou e tudo mais, aquela coisa toda. Nós chegamos já até a falar a respeito disso. Nós temos essa matéria do Portal Amazônia, nós podemos até, a produção pode exibir agora, e junto com o Gabriel Seixas do Portal Amazônia também pode destacar e apontar mais detalhes a respeito desse estádio, o Canarinho, do estádio Canarinho, que está incluído como um dos COTs, o centro de treinamentos, para atender os jogos da seleção. Se elas vão utilizar ou não, isso é uma outra coisa. Exatamente, Amarildo. As obras do estádio Canarinho, em Boa Vista, elas começaram em fevereiro de 2012. E a primeira etapa de conclusão da obra está com mais de um ano de atraso. Até agora ela não foi concluída. E segundo a Secretaria de Estado de Infraestrutura, lá de Roraima, essa primeira parte da obra só vai ser concluída em maio. Em maio deste ano, um mês antes da Copa do Mundo. Ou seja, e aí a gente tem o seguinte: quase todas as seleções que vão disputar a Copa do Mundo já escolheram as cidades onde vão ficar hospedados antes dos jogos, né? Já escolheram suas subsedes. Então a chance de Roraima ser incluída como subsede da Copa do Mundo é muito pequena. E as obras, 100% das obras do Estádio Canarinho só vão ficar prontas após a Copa do Mundo, isso já é certo. Mas a partir da conclusão dessa primeira parte, que tem mais de um ano de atraso, ela já está apta a receber as seleções da Copa. Agora, se vai receber ou não, aí é outra história. Eu acredito que não, é quase inviável, né? As seleções esperarem até maio para o estádio ficar pronto. Enfim, é uma complicação muito grande. Professor Maneca, o estádio Canarinho, o senhor e o Nacional conhecem bem o jogo. O Nacional fez vários jogos ali no Canarinho, né? No passado, antes da reforma. E a última vez que o Nacional visitou Boa Vista, jogou no estádio Ribeirão, venceu por 2-1, que foi o jogo de estreia na Série D de 2013, mas enfim. Nós chegamos até a conversar antes do programa se essa expansão da Copa do Mundo, por conta do centro de treinamento, por conta dessas obras em Roraima, no Macapá, poderão servir ao futebol da região norte, aos campeonatos estaduais. O Amapá, por exemplo, ele, que sempre realizou o seu campeonato no segundo semestre, vai realizar o campeonato deste ano no primeiro semestre. 6 clubes estão previstos na disputa, ano passado foram 8, esse ano 6, porém 2 ou 3 correm o risco de não disputar a competição. Até que ponto essas obras, os clubes e o futebol desses estados poderiam utilizar a seu favor, professor? Olha, isso aí, cada estado tem suas peculiaridades. Realmente, cada clube do seu respectivo estado é que sabe das suas necessidades ou não. Eu não posso opinar sobre esses fatores que acontecem lá no Amapá ou lá em Roraima, porque somente o dirigente do clube local é que pode vivenciar o problema.
Agora, para Manaus, nós teremos um lucro enorme em sediar esses jogos da Copa do Mundo. Por quê? Porque, de repente, se uma das equipes que aqui estiver jogando tiver uma dificuldade no seu deslocamento, tiver que permanecer mais um dia em Manaus e quiser optar, por exemplo, pelo centro de treinamento do Nacional, esse centro de treinamento estará à disposição desses clubes. Por quê? Porque o Nacional tem uma infraestrutura muito boa para que qualquer equipe profissional possa utilizá-la sem problema algum. Então, eu acho que, a respeito das vantagens a serem oferidas pelos clubes de futebol do Brasil, é inegável que todos serão beneficiados. Agora, a nossa região norte precisa de força política maior para fazer com que a Confederação Brasileira de Futebol possa tratar os clubes da região amazônica com um pouco mais de carinho, verificar que nós todos somos brasileiros, fazer aquilo que o João Avelange fez quando era o presidente da CBD, ou seja, criou o Campeonato Brasileiro de Futebol e todos os estados da federação eram representados na primeira divisão pelos seus campeões. Isso é que precisa ser modificado. É que o Campeonato Brasileiro da primeira divisão seja realmente um campeonato nacional. E para isso todos os estados deveriam participar da competição. E essas praças, eu não sei se os participantes concordam, existe o lado dos campeonatos que ainda deixam a desejar, existe a própria CBF que ainda não tem um olhar abrangente por conta de toda a região, o norte especificamente, mas o Nacional jogou agora no Acre, ano passado, jogou no estádio que é da Federação, o Florestão, estádio bom. Se fosse jogar no Arena da Floresta, no Arena Verde, perdão, no Arena da Floresta, que é o estádio lá do Estado, do Poder Público, também muito bom. A Amapá, a gente sabe que os jogos serão no Glicério Marques. Princesa que vai ter que encarar lá o Santos do Amapá nos jogos no Glicério. Mas ocorrendo esse investimento para os clubes amazonenses, para o Nacional, esse investimento Copa do Mundo poderá dar nós poderemos deixar de lado aquela questão, onde nós vamos jogar, onde o time amazonense vai jogar e que tipo de gramado. Isso é um ponto positivo que deve ser considerado. Exatamente, porque a qualidade do futebol, ela é mensurada exatamente pela infraestrutura dos clubes. Agora, como os clubes poderão criar essa infraestrutura se eles não têm patrocínio, não têm verbas? O futebol é profissional, precisa de investimento. Como é que se vai investir? Que a desigualdade é muito grande. Hoje o futebol brasileiro, ele vive de quê? O que é que os clubes maiores dos estados do Sul e do Sudeste sobrevivem? Primeiro, da renda do televisionamento dos jogos. Segundo, da negociação dos jogadores de futebol com os outros países. Então é a maior fonte de arrecadação. Como nós poderemos nos nivelar a esses clubes se nós não temos esse mesmo tratamento? Veja como a CBF realiza os campeonatos. Os clubes da primeira divisão que caíram agora, por exemplo, o Vasco da Gama, ele caiu. Mas a cota dele, da CBF, do patrocínio, ele recebe durante 2 anos, mesmo que ele fique 2 anos na Série B, ele continua recebendo. O clube que sobe da Série B para a Série A, ele recebe uma quantia insignificante, algo em torno assim, de 100 milhões para uma equipe do Sul e do Sudeste e 1 milhão para o clube que está subindo. Então, uma desigualdade muito grande. Por isso que muitos torcedores chamam de ioiô. O time que sobe um ano, ele desce no outro. Porque o tratamento é desigual. E ninguém pode fazer mágica. Futebol é profissional, tem que ter dinheiro, tem que ter patrocínio. Do contrário, ninguém pode se nivelar nunca. Professor, o senhor, a meu ver, tocou mais uma vez no DNA, no X da questão. Como é que a gente vai sobreviver com essa mega estrutura que a gente vai ter agora da Copa, se não fizer um replanejamento dos campeonatos?
porque me parece que todo mundo está fazendo um plano de negócio de sustentabilidade para depois da Copa. E o senhor sugeriu aqui algumas ideias e falou qual é o problema central. Eu acho que isso aí a gente precisa continuar discutindo, viu, Amarildo? Porque a grande pressão política que se vai ter e social é muito grande, professor. Todo mundo está esperando manifestações, sim. Os estados estão se preparando para essas manifestações e, de qualquer forma, eu acho que a resposta para a sustentabilidade desse investimento vai ser cobrada. Acredito que sim, veja porque isso começa tudo até pelo processo sucessório da CBF. Enquanto o processo sucessório da CBF for aquele em que a participação, em grande parte, são das federações, que cada federação tem um prestígio enorme e que a CBF procura dar todas as mordomias aos presidentes de federação para persuadi-los a acompanhar, é muito difícil modificar. Para você modificar qualquer coisa que se faça numa democracia, tem que ver alternância de poder. Se não houver alternância de poder, evidentemente que nós não podemos ficar esperando que vá cair do céu. Aí ele mexeu no vespeiro, né? Mexeu. Nós vamos a mais um intervalo no Esporte Amazônia Expresso 2014. O convidado de hoje é o vice-presidente do Nacional, Manuel do Carmo Chaves, o professor Maneca. Vamos ao intervalo e voltamos já.